Maior vencedor de Grand Slams da história, com mais de 90 títulos no circuito da ATP, não existe muita dúvida de que Novak Djokovic é um dos maiores tenistas de todos os tempos. O sérvio conseguiu se destacar assumindo um protagonismo importante no esporte, superando estrelas de seu tempo como Rafael Nadal e Roger Federer. Ao mesmo tempo, porém, ele também se tornou uma figura polêmica e controversa, principalmente pela defesa de métodos não convencionais para curar lesões, sua atuação durante a pandemia e posicionamentos políticos. O Projeto Esporte vai contar um pouco da história desta grande figura do tênis para você. Nascido na cidade de Belgrado em 1987, Djokovic começou sua carreira profissional no tênis em 2003. Apenas 4 anos depois, em uma era de domínio da dupla Roger Federer e Rafael Nadal, ele chegou ao 3º lugar no ranking, com seus primeiros títulos mais importantes como nos Masters de Miami e Montreal. Em 2008, ele venceu seu primeiro Grand Slam, o Aberto da Austrália, batendo Federer na semifinal. Em 2011, ele explodiu de vez, encaixando uma sequência de títulos nos Grand Slams da Austrália, Wimbledon e dos Estados Unidos, além de 5 Masters. Desta forma, ele assumiu pela primeira vez a liderança do ranking. E, desde então, foram poucos os momentos em que ele deixou a posição escapar. Djokovic é famoso por ser um jogador bem completo e com poucas fraquezas. Forte na defesa, é conhecido por conseguir virar a mesa durante os pontos, saindo de posições delicadas para logo se colocar no ataque. E quando chega nesta posição, é impiedoso e agressivo, sem perder a precisão. Se em alguns momentos peca no saque, ele tem uma das melhores devoluções e backhands do circuito da ATP mesmo após tantos anos de quadra. Com o passar dos anos, ele se tornou dominante principalmente em torneios em quadras rápidas. Para se ter ideia, ele venceu 92% das partidas que participou no Aberto da Austrália, 90% de Wimbledon e 86% no Aberto dos Estados Unidos. E mesmo nas quadras lentas de saibro de Roland Garros, ele tem um aproveitamento de 85%. Em 20 anos de carreira profissional, esse desempenho o levou a conquistar 23 títulos em Grand Slams. Após as vitórias mais recentes de Roland Garros de 2023, ele se isolou como o maior vencedor da quadra de torneios mais importantes do tênis. Seus 94 títulos no geral ainda o deixam na 3ª posição de maiores campeões da era moderna do tênis, atrás apenas de Jimmy Connors, que tem 109, e Federer com 103. Mas com o tempo, Djokovic também se tornou uma figura bastante polêmica. Ele já foi acusado por outros jogadores de exagerar ou aumentar suas lesões durante as partidas para poder pedir atendimento médico e assim esfriar jogos em que está em dificuldade. Ele também foi desclassificado de uma partida do US Open de 2020 após acertar uma juíza de linha na garganta com a bola após o fim de um ponto. Além disso, Djokovic se tornou um defensor de terapias alternativas como medicina energética para a cura de lesões, se opondo à medicina convencional e medicamentos, além de se opor de forma constante contra fatos científicos comprovados. Em 2018, ele chegou a revelar que chorou de culpa por 3 dias após realizar uma operação no cotovelo, mesmo sendo contra procedimentos cirúrgicos. Durante a pandemia, Djokovic realizou lives em seu perfil nas redes sociais durante a época de paralisação do tênis, em que fez uma série de afirmações controversas. A mais conhecida foi a de que o ser humano pode modificar a estrutura química de alimentos e da água com sua energia e emoções. E enquanto o mundo ainda enfrentava a primeira onda do coronavírus em 2020 e praticamente todos os torneios esportivos estavam sendo adiados ou cancelados, o sérvio organizou o Tour de Adria, com mini torneios passando por países da região dos Balcãs, sempre com a presença de público. 5 competições foram programadas, mas apenas uma na Sérvia e outra na Croácia foram realizadas por conta da explosão de participantes que contraíram o coronavírus em um curto espaço de tempo, incluindo o próprio Djokovic. Os jogadores ainda foram muito criticados por não manterem distanciamento e terem sido vistos em bares e restaurantes durante o período. Foi seguindo essa linha que em 2022 ele foi protagonista do caso do Aberto da Austrália. O país da Oceania estava exigindo que todos os visitantes, incluindo jogadores que fossem atuar no torneio de Melbourne, tivessem tomado a vacina contra o coronavírus.
alegando que já tinha contraído o vírus e que por isso estaria em tese imune. Djokovic se negou a tomar o medicamento. Uma confusão que incluiu mensagens dúbias do próprio governo da Austrália, que chegou a conceder o visto de entrada a Djokovic e depois o suspendeu, fez o jogador ser deportado do país e aguardar por cerca de 10 dias já em Melbourne por uma decisão. E a mais nova polêmica aconteceu durante o torneio de Roland Garros de 2023. Após uma das vitórias de sua campanha no Grand Slam francês, em vez da tradicional assinatura da lente na câmera de transmissão, ele escreveu que o Kosovo é o coração da Sérvia. A atitude aconteceu durante semanas de tensão entre os dois países por conta de uma série de atos violentos entre forças sérvias, polícia kosovar e até contra soldados de paz da OTAN e forças de segurança da ONU, após polêmicas em eleições municipais no norte do Kosovo. A mensagem foi caracterizada por diversas autoridades internacionais como ultranacionalista e com potencial de esquentar ainda mais os ânimos da região, que vive há décadas sob novas ameaças de guerra. Polêmico e desafiador aos 36 anos de idade, Djokovic segue como um dos grandes tenistas do circuito, mesmo em confronto contra jogadores da nova geração, bem mais novos. E seus números certamente já o imortalizam entre os grandes do esporte. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, assinar o canal do Projeto Esporte e seguir o nosso Instagram, no @canal Projeto Esporte.